São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sexta-feira, Crioula News já está no ar e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Indivíduos detidos com 5,6 toneladas de cocaína em alto mar, detidos novamente e presentes ao tribunal. Edil Bravense defende a necessidade de um navio permanecer no porto da Furna durante o final de semana por questões de emergência. Binter anuncia retoma de ligações aéreas entre Cabo Verde e Canárias. Capitão do Mar destaca a importância da cooperação internacional para a salvaguarda da segurança marítima. Aprovada a resolução que suspende a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Boxe, Cabo Verde vence campeonato da Zona 2 com 4 ouro, 1 prata e 2 bronze. Crioula News. Sociedade. O Tribunal da Praia começou esta manhã a ouvir os 7 indivíduos estrangeiros detidos na operação em que foram apreendidas mais de 5,6 toneladas de cocaína em alto mar a 1 de abril, disse uma fonte judicial. Os mesmos que tinham sido libertados na quinta-feira a mando do Ministério Público, com a justificação de que a detenção se mantém fora dos prazos constitucionais e legais em que era admissível, passaram a noite na sede da Polícia Judiciária e foram apreendidos esta sexta-feira, ou seja, foram apresentados esta sexta-feira ao Tribunal. A detenção destes 7 indivíduos foi avançada na quinta-feira, ou quarta-feira, dia 6. Segundo estes responsável, Ricardo Gonçalves, dos 7 indivíduos detidos, 5 são de nacionalidade brasileira e 2 de nacionalidade montenegrina. Esta apreensão ronda cerca de 350 milhões de dólares, segundo o comando das Forças Armadas norte-americanas para a África. Esta é a segunda maior apreensão de droga feita em Cabo Verde. A maior aconteceu em janeiro de 2019, quando 12 cidadãos de nacionalidade russa foram detidos a bordo de um navio no Porto da Praia com 9.570 kg de cocaína em elevado grau de pureza, incineradas pelas autoridades dias depois. O presidente da Câmara Municipal da Brava defendeu a necessidade de o navio Crioula permanecer no Porto da Furna durante o final de semana por questões de segurança e poder responder casos de emergência. Francisco Tavares falava à imprensa, reagindo a um conjunto de comentários e solicitações da população bravense sobre a nova escala de viagens de e para a ilha, que deixa a Brava sem ligações por cerca de 3 dias consecutivos. Uma situação que o autarca considera ser um constrangimento muito grande, realçando que o novo calendário de viagens com o Praia da Guada, em substituição do navio Interilhas, interlaçando com as viagens do Crioula, não prevê a saída da Brava e a sua entrada na segunda-feira é altamente penalizador para os operadores económicos, principalmente na área do turismo. Neste sentido, apela à companhia para rever o mais urgente possível o calendário, de forma que o Crioula passe a entrar na Brava no sábado, permanecer no Porto da Furna e no domingo também, por questões de emergência, e sair da Brava na segunda-feira, pois reforçou que o calendário que não está a ser cumprido em relação à entrada na segunda-feira à noite e na saída na terça-feira logo às 8 horas, o que se está a cumprir é a entrada na terça-feira à noite e na quarta-feira há somente a opção de saída da Brava às 8 horas da manhã e na próxima entrada acontece somente na quinta-feira no navio Praia da Guada. O autarca acrescentou que este calendário para o mês de abril configura-se como um agravante quando em 2 semanas seguidas não conseguiram cumprir com a entrada na segunda-feira à noite e na saída à terça-feira. A tutela da saúde reportou 3 novos casos de infecção pela Covid-19 nas últimas 24 horas,
sendo 2 na Ilha do Sal e 1 na Boa Vista. Nesta quinta-feira há o registro de 2 recuperados, estando os casos ativos em 12, 55.966 casos positivos acumulados, sendo que 55.501 pacientes recuperaram da doença. A lamentar 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas, havendo ainda 9 transferidos. Crioula News Política. O deputado António Fernandes, do PAICV, que apresentou esta quinta-feira uma declaração política no Parlamento, acusou o governo de ter abandonado os compromissos com que ganhou as eleições em 2016. A mesma fonte considerou que o agravar da situação do país, pelo aumento continuado de preços dos combustíveis e pela alta de preços dos bens de primeira necessidade, exigia uma ação imediata do governo para aliviar o sacrifício das pessoas, das famílias e das empresas. Fernandes entende que paradoxalmente a situação foi agravada pelo próprio governo com as medidas adotadas no Orçamento do Estado para 2022, nomeadamente o aumento dos direitos de importação de mais de 2.000 produtos, abrangendo alimentos, materiais de construção civil, matérias-primas para medicamentos, produtos para agricultura e para pecuária, além de produtos para pesca. António Fernandes apontou o dedo ao governo por entender que com a entrada em execução do Orçamento 2022, o aumento de preços no mercado internacional foi ampliado internamente, levando ao agravamento do custo de vida das famílias, empurrando as menos favorecidas para a insegurança alimentar e para a fome já denunciadas. Já o líder do MPD, João Gomes, em jeito de respostas, por sua vez disse que o governo e o seu primeiro-ministro não abandonaram o povo de Cabo Verde, apesar de ter a governação mais difícil. Aquele parlamentar disse que em 2021 o PAICV exigiu que o governo tomasse medidas por causa do aumento dos combustíveis. O governo tomou medidas, nomeadamente com a redução do IVA para a eletricidade de 15% para 8%, majoração às empresas com 30% dos custos com água e eletricidade e com o aumento da tarifa social de água e eletricidade de 30% para 50%. Crioula News Economia. A Binter acaba de anunciar a retoma de voos entre Cabo Verde e Canárias, com início a 6 de junho, após paralisação devido à Covid-19, com uma ligação semanal às quartas-feiras. O voo será de La Palmas para o Sal e os bilhetes já podem ser adquiridos no sistema de vendas da companhia. Crioula News Cooperação. O capitão do mar e vogal executivo do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, António Monteiro, destacou no Mindelo a importância da cooperação regional e internacional para salvaguardar a segurança marítima no país. António Monteiro falava em Forpresa a propósito da mesa redonda sobre a segurança marítima, ameaças e respostas. Segundo o capitão do mar, tendo em conta a natureza multifacetada das ameaças à segurança marítima, nenhum país por si só consegue de forma isolada combater as ameaças à segurança marítima, sobretudo Cabo Verde, que é praticamente 1.033 km² e que tem uma zona económica exclusiva que se estende por cerca de 730 mil km². Por isso, mesmo a nível mundial, explicou, é reconhecida a necessidade de haver cooperação com todos os países. Questionado sobre as principais ameaças à segurança marítima que Cabo Verde enfrenta neste momento, António Monteiro elencou o tráfico de drogas que o país tem vindo a enfrentar de forma competente e muito eficaz, a pesca ilegal não declarada e não regulamentada e a imigração clandestina. Por sua vez, o comandante da Marinha Portuguesa, António Ferreira, focou a sua exposição nas iniciativas das atividades desenvolvidas pela União Europeia no Golfo da Guiné, que abrange Cabo Verde, Angola e também todos os países da costa ocidental africana.
Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instante. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM 94,9. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa Gossi e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por 93 votos a favor uma resolução que suspende a Rússia do Conselho de Direitos Humanos devido a alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Ucrânia. A resolução apresentada pelos Estados Unidos da América e apoiada pela Ucrânia e outros aliados obteve 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções entre os 193 Estados-membros das Nações Unidas. Crioula News Desporto. Os pugilistas Cifonelo Lopes e Edmilson Carvalho conquistaram esta quinta-feira as medalhas de ouro no Campeonato da Zona 2 da África em Serra Leoa, prefazendo 4 ouro, 1 prata e 2 bronze para a seleção cabo-verdiana. Cabo Verde termina assim a sua prestação no Campeonato da África da Zona 2 com 4 medalhas de ouro conquistadas por Cifonelo Borges Lopes, 86 kg, e Edmilson Carvalho, 63,5 kg, Elisandro Silva, 57 kg, Lenique Fernandes, 52 kg, 1 de prata, arrecadada por Márcio Fernandes, nos 60 kg, e 2 de bronze, alcançadas por Davilson Moraes, nos 96 kg, e Hernani Gomes, nos 67 kg. O selecionador cabo-verdiano da modalidade, Adilson Varela, enalteceu a boa prestação da comitiva crioula, que com 7 pugilistas somou 4 ouro, 1 prata e 2 medalhas de bronze, quando, a seu ver, pouca gente em Cabo Verde acreditava naquilo que os rapazes já conseguiram. A comitiva da Seleção Nacional regressa domingo à cidade da Praia. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.